comemoramos a Páscoa na última sexta-feira, nessa Semana Santa, sexta-feira da Paixão de Cristo. Estivemos aqui ministrando uma palavra, falamos das últimas palavras de Jesus ali na cruz do Calvário. E eu disse que aquela mensagem ela não ia terminar na sexta-feira, mas que se findaria hoje, né? Porque de nada adiantaria Jesus se entregar, morrer e dizer tetelestai, está consumado, se no domingo Jesus não tivesse ressuscitado. Mas como diz Jó capítulo 19, versículo 25, o meu Redentor vive, aleluia! Então eu creio que Deus te trouxe a esta fanpage do Facebook da nossa igreja, a essa transmissão desta manhã de Páscoa, para falar ao teu coração, amém? Então eu quero, sem mais delongas, convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a desembainhar as suas espadas, a sua Bíblia, aí na sua casa, você que tem a Bíblia, no Evangelho Lucano, Lucas, capítulo de número 24, eu quero ler apenas um versículo para a introdução da palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 6, Evangelho Lucano, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho, o último evangelho sinótico, Lucas, médico, Lucas, que vai dar continuidade ao seu evangelho, escrevendo Atos dos Apóstolos. Então eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus nesta manhã, porque o nosso Redentor vive, amém? Então, acompanhe comigo a leitura bíblica. Diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo 24, versículo de número 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, lida a tua poderosa palavra na manhã deste dia. Portanto, Deus, tenha liberdade em nosso meio, fala conosco, manifesta o teu poder e a tua glória, porque o meu Redentor, o nosso Redentor está vivo e habita em mim, nos meus irmãos, em cada um de nós. Há poder no sangue de Jesus, há poder na ressurreição de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta Páscoa que se chama Jesus. Tu és a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, a Páscoa que arde em nosso coração, Pai. Portanto, Deus, fala conosco, tenha liberdade em nosso meio, ministra sobre nós. Tu sabes, Senhor, o que realmente precisamos, necessitamos nesta manhã, Pai. Portanto, eu me entrego em tuas mãos, em confiança a ti, Deus, por meio do teu Santo Espírito. Enchei-vos do Espírito, Pai, e que do meu íntimo, do meu interior, possa jorrar rios e rios de águas vivas. Convém que eu diminua, para que tu cresças, ó Pai, o Cordeiro de Deus que tirou, tira e continuará tirando o pecado do mundo. É o que nós oramos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, igreja. Eu quero ler novamente esse versículo, mas eu quero a partir do versículo 5, um versículo antes, só para a introdução dessa palavra que diz assim, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, meus amados irmãos e irmãs, aquelas mulheres estavam ali para, a princípio, embalsamar o corpo de Jesus, mas chegando lá, o anjo se apresenta para aquelas mulheres, o túmulo vazio, e ele diz para aquelas mulheres, por que procura aquele que vive entre os mortos? Meu amado irmão, minha amada irmã, ultimamente, muitos estão procurando Jesus dentre os que morrem, que estão mortos. Mas nós, enquanto igreja, somos uma igreja viva, porque o Senhor habita em nós. O Senhor habita em você, em cada um de nós. E muitos estão mortos, procurando Jesus em meio aos mortos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus.
Ele até morreu, como nós pregamos aqui na sexta-feira, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Muitos estão mortos em suas religiões, nas igrejas como religiosos, mas a palavra religião vem do latim, que significa religare. Então, meus amados, 1 Timóteo 2,5 diz, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Portanto, Jesus é a nossa religião. Jesus é o nosso religare. E como lemos aqui no texto, aquelas mulheres buscavam ele em meio aos mortos, mas ele ressuscitou e vivo está. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E nesta manhã, eu não sei como você se encontra. Talvez vivendo uma religião, talvez buscando um Deus morto, talvez um Deus no madeiro ainda crucificado, mas não. Hoje eu creio que é uma manhã de Páscoa, uma manhã de renovo, uma manhã de ressurgir o nosso avivamento no meio da igreja. Você é uma igreja viva. As portas da igreja física estão fechadas, mas a porta do nosso coração está aberta, porque a pedra foi removida e o Senhor habita em mim, em você, em cada um de nós. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. E é dentro dessa base que eu quero ministrar nesta manhã, e eu quero convidar você a avançar um pouquinho no Evangelho mesmo de Lucas, mas no versículo 49, para você entender o que Deus quer falar aqui nesta manhã. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eu creio que hoje pessoas vão voltar à essência. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra para uma verdadeira Páscoa, porque Ele ressuscitou e vivo está, e nós estamos vivos no Senhor. Você talvez que hoje encontre-se frio por causa das circunstâncias, daquilo que tem acontecido na sua vida, Deus te trouxe até aqui para te renovar nesta manhã. Você crê nisto? O versículo 49 do capítulo 24 de Lucas diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E aí vem uma orientação a seguir. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Só até aqui. Jesus aqui já havia ressuscitado, estava ressurreto junto com os seus discípulos. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, duas coisas que eu quero destacar para você e para mim, e para cada um de nós. A primeira é: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Há uma promessa de Deus aqui nova para a sua vida, para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Você crê nisto? Mas o certo é, essa promessa nova, para chegar na tua vida, na minha vida, a antiga precisa se concretizar, se cumprir. Nada novo vai chegar na minha vida ou na sua, se antes aquilo que Deus já nos deu e que ainda não se cumpriu em nossa vida particular, venha se cumprir. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, a outra promessa, ou a antiga promessa, já havia se cumprido, que ele já tinha ressuscitado, e aqui todos já sabiam. Mas a ordem era para aqueles que vão tomar posse da nova promessa do Senhor. Nada novo, eu digo uma promessa que já aconteceu também, porque lá em Atos capítulo 2, em Pentecostes, é a promessa aqui com o batismo do Espírito Santo. Mas eu quero trazer essa promessa nova no nosso caminhar terreno, na nossa vida cotidiana, na nossa vida que precisa muitas vezes de um renovo, de um ressuscitar por meio do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E o texto continua: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. É o poder do Espírito Santo, que o próprio Lucas, continuando a escrever Atos dos Apóstolos, ele vai profetizar primeiro no capítulo 1, no versículo 4 e 5, esse batismo com o Espírito Santo, revestir do poder do Espírito Santo, e que se concretiza em Atos capítulo 2, com Pentecostes, amém? O Espírito Santo já está disponível à sua igreja, e é esse Espírito Santo que nos enche de força, de vida, que nos faz crer e receber a presença do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas havia uma orientação que muitas vezes nós não compreendemos. A orientação está aqui: permanecei,
pois, na cidade, até que do alto, revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. A ordem de Jesus para aqueles discípulos, quando ressuscitou e mesmo quando pregava, era que permanecessem em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. O certo é, não existia muita paz, existia uma incerteza no meio do povo de Deus, dos discípulos, porque muitos estavam ali sem saber o que tinha acontecido. Jesus crucificado, morreu, o sábado é o sábado do silêncio, a Bíblia não menciona nada sobre o sábado, é o descanso dos judeus. Mas no domingo havia uma promessa: eu vou ressuscitar dentre os mortos. Mas uma coisa era certa: tinham que permanecer em Jerusalém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Onde você está nesta manhã? Qual é a tua Jerusalém? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, baseado no apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, não importa as circunstâncias, não importa o momento no qual nós estamos inseridos e vivendo, o certo é permanecer em Jerusalém. Qual é a tua Jerusalém nessa manhã? Permaneça em Jerusalém, permaneça onde Deus te plantou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para desfrutarmos do novo de Deus. Antes eu preciso tomar posse da promessa que é estar em Jerusalém, é olhar para o túmulo, vê-lo vazio, ou independentemente de estar vazio ou preenchido, reconhecermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que nesta manhã Deus quer trazer uma palavra de renovo e nós vamos aprender que mesmo o Senhor tendo dado uma ordem de ficar em Jerusalém, porque Ele havia instruído os discípulos, fiquem em Jerusalém, alguns não resistiram. Alguns se esfriaram, olhando para as circunstâncias. Alguns estavam incrédulos. Jerusalém, lugar de paz. Mas aquele contexto, aos olhos humanos, não tinha nenhuma paz. Qualquer semelhança nesta manhã não é coincidência, é Jesuscidência. Como está a tua vida hoje? Você é Jerusalém, você tem que estar em paz, porque a paz que excede todo entendimento é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nem sempre é assim. Quando nós focamos aos problemas e deixamos de olhar o alvo, que é Cristo, Jerusalém, lugar de paz. Mas nem sempre teremos paz, principalmente em tempo de quarentena, onde somos desafiados, esmerilhados pela palavra de Deus no nosso cotidiano, no lidar com o próximo, com o ente querido, porque é na nossa casa, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu sou discípulo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É na minha casa que eu posso ser quem realmente eu sou. É na minha casa que eu não vou viver de reputação, aquilo que os outros pensam que eu sou, mas é na minha casa que eu vou viver do meu caráter, aquilo que eu pratico quando eu estou sozinho ou na intimidade do meu lar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Essa palavra é dura, mas é uma palavra que Deus traz para nós nesta manhã como renovo, o renovo de Deus sobre as nossas vidas. Mas aonde você está? Nós devemos estar em Jerusalém, em lugar de paz, mesmo em meio à guerra. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16, 33. Então, o segredo de vencermos a pandemia, o segredo de vencermos a quarentena, o Covid-19, é ter bom ânimo. Pastor, quão difícil é ter bom ânimo. Deus é contigo. Como eu preguei aqui na sexta-feira, você não está só, porque está escrito. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco, não alguns dias, não. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas a pergunta que fica nesta manhã é: aonde você está? Onde você se encontra? Em Jerusalém? Ou caminhando, se distanciando de Jerusalém? É sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. O caminho de Emaús e
o texto que nós iremos ler também aqui no capítulo 24. A mensagem desta manhã é: a verdadeira Páscoa arde nos corações. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Se você ainda não entendeu, você vai entender o que Deus quer ministrar a você, a mim e a cada um de nós nesta manhã. Dito isto, eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Para aqui, é muito interessante que o versículo me chama a atenção, porque diz assim: naquele dia, era no próprio domingo, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia se revelado às mulheres que, consequentemente, levaram a boa notícia, as boas novas aos discípulos. Pedro, ao ouvir, vai também ao sepulcro e lá chegando não encontra nada, o sepulcro vazio. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, irmão. Amém? Independentemente das circunstâncias, esteja em Jerusalém, esteja no lugar de paz. Mas no meio disso tudo, eram os discípulos. 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. Emaús, que significa fonte de águas quentes. Aqueles 2 homens, por causa da incredulidade, do esfriamento espiritual, da religiosidade, nós vamos ver alguns erros desses discípulos. Eles estavam saindo do lugar que deveriam estar, onde Jesus falou: permanecer em Jerusalém, estavam indo no caminho contrário, no sentido contrário, na contramão do Evangelho. Eles conheciam a palavra? Sim, eram discípulos. Mas a Bíblia nos ensina: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mateus 22, 29. Esses homens andaram com Jesus, conheciam Jesus, vivenciaram Jesus, entretanto, estavam perdidos. Aquelas circunstâncias, o momento difícil de Jerusalém, os fizeram partir para Emaús, que significa fonte de águas quentes. Quantos nesse momento difícil que nós estamos vivendo não está indo em direção a Emaús, buscando águas e fontes quentes? Preguei sobre isso, falei de uma das palavras de Jesus na cruz, que muitos estão buscando renovo em águas mornas. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Esses 2 discípulos vão nos ensinar que sem conhecimento da palavra de Deus, sem a prática, nós iremos para Emaús, ao invés de ficarmos em Jerusalém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Naquele mesmo dia, dia do milagre, dia da promessa cumprida, não iria se cumprir, já se cumpriu, Jesus já estava ressurreto, ressuscitara entre os mortos. 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros. Aqueles homens tinham como destino a Emaús. Não sabemos exatamente a localização de Emaús na Bíblia, mas nós sabemos que fica na Judéia e que é um percurso de 11 quilômetros. Sabe a passagem que diz que Jesus ele vai atrás da 100ª ovelha? Jesus ele não só prega na teologia, na teoria, ele pratica. E nós vamos ver que Jesus vai ao encontro desses 2 homens que estavam vivendo uma religiosidade em Jerusalém, estavam no lugar certo, mas estavam religiosos. E a religião tem matado muita gente, precisamos viver esse Jesus vivo que habita em nós. Nós somos igreja viva do Senhor, aleluia. E o texto continua. Iam, versículo 14, iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. E o versículo 15 diz: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia
com eles. Eis que o Senhor está no meio de vós. O Senhor estava no meio de um povo que não estava onde Ele queria que estivesse. O povo, esses discípulos deveriam estar em Jerusalém, em lugar de paz, ainda que aos olhos humanos não houvesse paz. Mas eles estavam indo no caminho de 11 quilômetros, onde seriam tratados por Jesus, pelo próprio Jesus, para que este, não por força, não por violência, viesse a retornar o lugar devido. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ei, não foi a morte de Jesus ditada por aqueles que governavam. A morte de Jesus não foi obrigatória pelo judeu, pelo grego, não. Foi por amor de vós. Ele não foi obrigado, ele se ofereceu, ele se entregou por cada um de nós. A nossa Páscoa ressuscitou o terceiro dia e vivo está. E aqueles homens em direção a Emaús, ao caminho do abatimento, do esfriamento, e quando nós adentramos nessa estrada, muitas vezes não vemos e não enxergamos e não entendemos nada. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A mensagem desta manhã é: a verdadeira Páscoa arde no coração. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E diz assim: continuam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Vou ler o versículo todo. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esses dois homens, que não estavam em Jerusalém, no lugar que Deus mandou, Jesus mandou, estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Mas chegou o ponto que estavam discutindo. Quando nós não estamos no lugar que Deus quer e caminhamos em direção a Emaús, vai surgir um problema. Eles começam a não mais se entender, eles começam a discutir. Começaram conversando, mas nós vemos que o texto começam a discutir entre eles. Porque vai faltando entendimento, vai faltando visão. A gente vai se afastando de Deus, porque Deus não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Deus permanece no mesmo lugar. E te chama para estar onde Ele quer que você esteja. Ele te chama hoje, nesta manhã, a Jerusalém. Qual é a tua Jerusalém? Tu sabes, porque Deus falou contigo. E eu ratifico por meio da sua palavra nesta manhã. E é interessante que o versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Isso denota e nos mostra que, além de perturbados, além de discutir entre si, esses homens tinham uma cegueira espiritual. Os seus olhos eram como impedidos de reconhecer. É o que o texto diz. Vamos ler, eu vou ler aqui, Mateus capítulo 22. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, versículo 23, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Então eu vejo aqui que os olhos são semelhantes ao coração na literatura judaica. É lâmpada que revela a qualidade de vida de uma pessoa. Os olhos bons levam à obediência a Deus. Entretanto, os olhos maus visam a debilitada visão de cada um, a cegueira espiritual. Esses homens estavam cegos. Primeiro porque estavam num caminho que não eram para estar. Segundo, estavam cegos espiritualmente, não conseguiam ver e enxergar Jesus, mesmo no meio deles. A falta de fé, meu amado. Eles não creram que Jesus já havia ressuscitado. Quantos não estão distantes do Senhor por causa da incredulidade, por causa da religiosidade? E olha o que o texto continua. Versículo 17. Aí Jesus entra em cena. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E
de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Eu quero destacar algumas coisas aqui. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, não mais o 23, mas o 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não haveis vós muito mais do que as aves? Valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Esses homens, no caminho distante do caminho que tinham que estar, estavam preocupados. Então perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E o Senhor manda te perguntar nesta manhã: o que tem te preocupado? O que tem tirado a tua paz? Jesus chega naquele caminho por amor às vidas, porque foi por amor que ele se entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi atrás das centésimas ovelhas. Jesus não abandonou os seus discípulos. O Senhor não te abandonou. Mas ele pergunta: o que é que te preocupa nessa manhã? Assim como perguntou aqueles homens. Era a preocupação que tiraram aqueles homens de Jerusalém. E mais, o texto diz: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhas. A gente vai caminhando. Muitas vezes, quando a gente está em Jerusalém, a gente fica parado, sem andar, estagnado, esperando que Deus faça tudo aquilo que nós temos que fazer. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas quando nós estamos indo para a direção errada, ainda que preocupados, esses homens caminhavam, andavam na direção errada. O provérbio vai dizer: há caminho, é um caminho, há caminho que ao homem parece reto, mas ao cabo, aí já é no plural, parecem caminhos de morte. Tudo que o diabo quer é imitar o Senhor, porque Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. É o caminho, artigo definido, não há outro caminho. Mas o provérbio vai dizer: há caminho, singular também, imita, é parecido, que parece, mas ao cabo levam a caminhos de morte. O caminho de morte, ele tem ramificações. Depois você lê lá. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E mais, e eles pararam entristecidos. O distanciamento do lugar que Deus tem para nós nos traz tristeza no nosso âmago, que pessoas não vão poder suprir, que bens materiais não vão poder suprir, que relacionamento nenhum poderá suprir, a não ser o relacionamento com aquele que ressuscitou e vivo está. O meu Redentor vive. Precisamos hoje buscar esse Jesus, ainda que estejamos, alguns de nós, no caminho de Emaús, entristecidos, mas caminhando cada vez mais para distante do Senhor. É tempo de voltarmos. O caminho é contrário. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas às vezes ficamos confusos. Quantos não estão confusos diante dessa pandemia? Quantos não estão sem esperança? Quantos não estão incrédulos? Quantos não estão entristecidos? Quantos não estão preocupados? Deus separou esse tempo para trazer a paz que excede todo entendimento dentro da sua casa. Porque o que habita em você, você é casa, é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento. É um tempo de nós desprendermos da religiosidade e adentrarmos nessa paz que excede todo o nosso entendimento. O que vos preocupa nesta manhã? O que te traz preocupação na manhã deste dia, meu amado? O versículo 18 diz assim: um porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que
tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aquele que estava cego começa a chamar Jesus de ignorante. Só tu que ignoras? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é onisciente, atributo exclusivo de Deus. Sabe de todas as coisas. E o estar ali é porque Jesus sabia que aqueles homens estavam indo para um lugar sem volta. A estada de Jesus com aqueles homens era no intuito de resgatá-los. Mas ele pergunta a Jesus: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quantos questionamentos você tem em relação a Jesus nesta manhã? Você já parou para pensar nisso? Será que as Escrituras estão erradas? Será que o nosso manual de fé tem nos conduzido para um caminho de vergonha? O reino de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, é conquistado por esforço. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, provavelmente, talvez esses que estão indo para Emaús estivessem ouvindo. Não faz parte daquele grupo seleto dos 12, e agora só tinha 11, porque Judas já havia trilhado um caminho de traição, de morte. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses homens estavam num caminho de seguir a própria vontade. Porque se tivesse negado a si mesmo, não estariam indo para Emaús, para o lugar de águas quentes. Estariam em Jerusalém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 19 diz assim, Jesus continua. Ele lhes perguntou, quais? Jesus parece que se faz de desentendido naquele momento, sendo onisciente, ele pergunta, quais? Jesus tem visto a tua fraqueza espiritual, porque ele te conhece no íntimo, ele te conhece no oculto, ele tem escutado a tua oração, o teu clamor, mas ele pergunta, mesmo sabendo, mesmo na sua onisciência, ele diz, quais? A Bíblia diz, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Olha esse detalhe aqui, esse verbo aqui que me traz, solta os meus olhos. Diz assim, eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, grava isso, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Primeiro lugar que eu vejo aqui que eles reconheceram, melhor dizendo, Jesus como tudo, como profeta, varão de palavra, aquele que cura, aquele que salva, aquele que cura, aquele que ressuscita os mortos, cura o cego, o coxo, o mudo, varão que prega com autoridade, mas em momento nenhum eles falam de salvação. Em momentos nenhum, eles confessam Jesus como Messias. E mais, tudo que foi reconhecido, se você entendeu o que era, o verbo está no passado. Era, não é mais. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Jesus foi, é e sempre será o mesmo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele não muda, é imutável. Um Deus de princípios. Mas esses homens equivocados naquilo que estavam vivendo, indo para uma direção errada, diz que era, além de não reconhecer Jesus como Messias, que todas as promessas da antiga aliança se cumpriram na cruz do Calvário, todas as promessas do Antigo Testamento messiânicas se cumpriram em Jesus, eles estavam vendo Jesus como o que era. E pior, não enxergava Jesus como aquele que vinha para salvar e veio e ressuscitou. Eles não enxergavam isso. Era exatamente esse equívoco, este engano, porque aqueles homens ainda não haviam enxergado, entendido a mensagem da cruz. A religião, meu amado irmão, minha amada irmã, ela mata a palavra de Deus. A religião,
ela tem matado pessoas. E hoje, a Páscoa que está sendo pregada aqui é a Páscoa que vive, que ressuscitou e vive para todo sempre. A Páscoa e a religião que está sendo pregada aqui é sim a que está em 1 Timóteo 2,5, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele é a nossa religião, ele vive para todo sempre. Mas esses homens estavam no verbo do passado, que era todas as coisas que satisfaziam ele, e quando eles entenderam que ele não ressuscitou, fugiu. Há muitos assim no caminho de Emaús, que estavam na presença de Jesus para ter de Jesus algo, para subtrair, para explorar Jesus. Mas a partir do momento que eles entenderam o que era e não é mais, eles saíram do lugar que era para estar. Eles saíram de Jerusalém. Eles se afastaram do Jesus ressurreto. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ei, é tempo de voltarmos a Jerusalém nessa manhã. Um novo tempo Deus tem para a tua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. O versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Esses homens, as suas palavras, nós vemos a decepção deles. Diz o texto. E diz o texto aqui: ora, nós esperávamos. Em outras palavras, nós não esperamos mais. Lembra? Naquele dia. Sabe que dia é esse? Domingo. Jesus prometera se entregar na sexta e ressuscitar no domingo. As circunstâncias, aos olhos daqueles homens, daqueles 2 discípulos, foi o suficiente para eles deixarem de acreditar. Tudo isso que nós estamos vivendo vai mostrar quem realmente tem fé na verdadeira Páscoa. Tudo isso que nós estamos vivendo que vai passar porque é passageiro, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vai mostrar mais à frente quem está realmente confiando no Mestre, quem mesmo hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, realmente acredita que Jesus ressuscitou e vivo está e habita em nós. Esse tempo é um tempo que o Senhor irá peneirar a sua igreja. É um tempo onde Deus vai mostrar quem realmente está na sua presença. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Seja como for, não importa, nesta manhã, aonde você se encontra, se Jerusalém ou em Emaús, o Senhor não te abandonou. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ele veio aqui para te resgatar. Ele veio aqui para te trazer de volta para o lugar que você deveria estar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu estou na igreja, eu estou adorando a Deus. Amém. Mas Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se está à procura significa que não é muito simples, fácil de achar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aqueles homens disseram, nós esperávamos. Eu quero te dizer, muda o teu verbo. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É tempo de esperarmos no Senhor. Em casa, confiando no Senhor, que é aquele que traz sustento. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está contigo. Deus está nessa caminhada. Por mais difícil que possa parecer, Ele não te deixou só. Você não está só. O Senhor é contigo. E o texto, já iremos terminar. O texto continua. Versículo 23 diz assim, 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, versículo 23, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A fé é a certeza daquilo que os olhos não veem. Ele estava ouvindo palavras dos discípulos, ele ouviu palavras de discípulos e mais. Acima das palavras dos discípulos, ele ouviu da boca das mulheres que não abandonaram Jesus, daquelas que estavam aos pés da cruz. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque Jesus na cruz foi abandonado por muitos discípulos. Estava lá João e as 3 Marias e Salomé. Mas e os demais? Na hora do sofrimento? Meu amado, estar na presença de Jesus não significa ter ausência de momentos difíceis, de solidão, de dor. Há momentos na sua vida que você vai passar por situações difíceis e vai parecer que você está só, porque muitos, humanamente falando, vão fugir da tua presença. Mas o Senhor é contigo, independentemente daquilo que você esteja vivendo. Parece que você está só, porque nós não reconhecemos. Quando nós estamos trilhando um caminho de Emaús, falta discernimento. Jesus estava no meio de vós. Está no meio de vós e estava no meio desses homens. Mas até aqui, eles não conseguiram discernir que era Jesus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando nós estamos no caminho errado, Deus fala como falou com eles. Deus conversa com esses homens. Deus estava, por meio de Jesus, respondendo à oração desses homens. Eles andavam conversando, orando, questionando, Jesus respondendo, Jesus foi até eles, mas eles não percebiam. A dúvida continuou. Ei, eu creio que Deus está respondendo orações aqui nessa manhã. Que as tuas escamas dos olhos venham cair por terra em nome de Jesus. A resposta de Deus para a tua vida. Como eu falei aqui na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão de Cristo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Quando nós clamamos, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus responde. Muitas vezes não responde o que você quer ouvir. Muitas vezes ele não diz sim. Muitas vezes ele diz não. Porque ele vê o caminho que você está trilhando para Emaús. Vai chegar um momento que nós teremos que fazer a escolha. Ou voltar, ou seguir avante. Há momentos que ele vai falar, espera. A ordem aqui hoje, por isso que eu não gosto do evangelho engessado. Há um adágio popular, um jargão que diz assim, avançar sempre, retroceder nunca. Depende. Se eu estiver onde o Senhor quer, eu tenho que permanecer e avançar quando Ele mandar. Porque a ordem é permanecer em Jerusalém. Mas se eu estiver em direção, indo a Emaús, não tem nada que eu avançar. O tempo é de retroceder. E isso me traz à memória o Êxodo, capítulo 14. Quando o povo, no surgir da Páscoa, a 10ª praga do Egito, a praga da morte do primogênito, onde Deus envia um anjo para matar o primogênito do Egito, e Deus orienta o seu povo, fala, vamos pintar os umbrais da casa com o sangue do cordeiro, e quando o anjo da morte chegava para ceifar os primogênitos, se deparava com aquela casa dos hebreus pintada com o sangue do cordeiro, ele passava por cima, passar por cima. Daí a origem da palavra Páscoa. Essa é a origem. E ali o povo recebe a libertação, adentra no deserto em direção ao Mar Vermelho, mas quando eles estavam já em liberdade, Deus fala com Moisés, Moisés, diga ao povo que retrocedam e se acampem entre Migdol e o mar, entre Baal-Zefon, entre os olhos de Faraó. Tinham que retroceder. Nem sempre é para avançar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O momento dos discípulos que estavam indo para o caminho errado era de retroceder, para vencer. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus.
Versículo 25, Jesus começa a tratar com aqueles discípulos. E abra os seus olhos espirituais e os seus ouvidos, porque a partir de agora, Deus quer tratar conosco. Amém? Versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus, os nécios e tardos de coração para crer que tudo o que os profetas disseram. Versículo 26, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Estava questionando aqueles homens. Vocês andaram comigo, vocês viram os milagres que eu fiz, vocês viram o coxo andar, o cego enxergar, o surdo escutar, o morto ressuscitar. Vocês sabiam que eu tinha que ressurgir dos mortos para que o meu nome seja glorificado, para levar vida e vida em abundância eterna a todos. Mas aqueles homens, apesar de andar Jesus, eram religiosos, volto a dizer. Ouviram a palavra, mas não conheciam nem praticavam. Meu amado, esse tempo de quarentena, quem não debruçar no conhecimento da palavra de Deus pode sucumbir. Oséias vai dizer, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Então aproveite, debruce no conhecimento, na meditação da palavra, use o seu tempo para engrandecer o nome do Senhor, porque se nós não tivermos esse conhecimento, como que você vai praticar? Se eu não ler a palavra de Deus, esse livro é um livro de promessa, de Deus para as nossas vidas. Como eu vou desejar algo que eu não tenho conhecimento da sua existência? Há muitas promessas de Deus contidas nesse livro, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Uns vão tomar posse, porque conhecem e a praticam. Outros, entretanto, podem estar rindo em direção a Emaús. E agora, o versículo 28 diz assim, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a pregar toda a antiga aliança, desde o Pentateuco, passando pelos profetas, pelos livros históricos, pelos profetas, desde de Isaías até o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, para ver se aqueles homens despertavam, para ver, eu já preguei isso tudo, eu vivi isso tudo, eu não vivi só na teoria não, mas eu vivi na prática, é tempo de nós praticarmos os ensinamentos do Senhor. E o Senhor traz à memória daqueles homens a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Cristo pregou para esses homens. E olha o que diz a palavra de Deus, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus, depois de pregar, Jesus fez tudo o que ele tinha para fazer. Foi ao encontro deles, falar, não é bem assim. Ouviu aqueles homens, tratou aqueles homens na sua ignorância, na sua falta de fé, nas suas decepções, na sua alma, nos seus sentimentos, na sua vontade, no seu psique. Tratou, depois pregou para aqueles homens, e agora, após de pregar, não há nada mais ser feito. Meu amado, Jesus te trouxe aqui, está pregando para você aí na sua casa, por meio da minha vida, usando a minha vida para falar contigo. Mas aqui no capítulo 28, no versículo 28, diz assim, quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Esse versículo era um tempo de decisão daqueles dois homens. Jesus ia conversando, acabou de pregar, já era tarde, Jesus fez menção de passar adiante, porque eles chegaram no seu destino, caminho de um dia e uma noite. E Jesus fala, eu vou adiante. Naquele momento, assim, talvez como esse momento seja o teu, aqueles homens tinham que tomar uma decisão. Esse versículo é um versículo de decisão na nossa vida. Ou eu chamo Jesus para tomar posse da minha vida, adentrar na minha casa, ou eu sigo no meu caminho para Emaús.
Qual é a tua decisão nessa manhã? Voltar a Jerusalém ou continuar em Emaús? Momento de escolha. Nesse domingo de Páscoa, ele ressuscitou e vivo está. E o versículo diz, versículo 29, olha que coisa maravilhosa, que eu creio que deve arder no seu coração isso aqui. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. Jesus, talvez, em algum momento na sua vida, falou, fez menção de sair, de te abandonar. Mas ele não te abandonou, ele está aqui. Ele só quer ouvir o que ouviu desses discípulos. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Meu amado, não importa o teu momento, não importa se você está indo na contramão daquilo, tudo que você um dia ouviu. Você é um servo de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus te chama a colocar a mão no arado novamente. Você varoa, você varão de Deus. Faça como esses discípulos no caminho de Emaús. Fica comigo. Aqueles homens convidaram Jesus a ficar com eles. E olha o que acontece, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Maravilhoso isso. O versículo diz, aconteceu quando estavam à mesa. Eu já disse aqui, certas vezes, aqui na Igreja de Nova Vida, Afonso Pena. Jesus sentou à mesa para cear com eles. Você já chamou alguém à sua casa que você não tem intimidade para cear, para comer? Hoje é domingo de Páscoa. Olhando para um passado remoto ou próximo, quantas vezes nesse domingo nós não estávamos preparando uma grande ceia para comermos, bebermos, desfrutarmos do chocolate. Mas quantas vezes nessa ceia, muitos estavam presentes, mas não havia a presença de Jesus, a falsa alegria. Quantas vezes nós estávamos em Emaús, distante da vontade de Deus, se alegrando, aparentemente, porque no nosso âmago havia uma lacuna que só pode ser preenchida pelo Senhor Jesus. Mas o texto diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus o abençoou, tendo partido, lhes deu. Há um partir do pão nessa manhã, o pão é Jesus. E o texto 31 diz, então se lhes abriram os olhos. Eu creio que escamas estão caindo dos olhos de pessoas aqui nessa manhã. Há uma Páscoa diferente surgindo aqui neste domingo para a sua vida, a verdadeira Páscoa. Eu creio que muitas escamas caiam por terra hoje em nome de Jesus, se você crê que o Senhor veio atrás de ti, a 100ª ovelha, que o caminho era contrário, estávamos na contramão daquilo que Deus tinha para nós. Ei, é tempo de voltar às origens, é tempo de voltar à casa do Pai. Você é a habitação do Senhor. E o texto diz, e disseram um ao outro. Esse versículo dá nome à mensagem, porque a verdadeira Páscoa arde nos corações. O texto do versículo 32 diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Vou ler de novo, 32. E disseram um ao outro, porventura, não ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quer saber o teu grau de esfriamento espiritual? Quando você ouvir Jesus falar por meio da pregação nos dias de hoje, e essa palavra não arder no teu coração. A palavra de Deus, quando ela é pregada, tem que arder o coração. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, cheias de gente, mas vazias de Deus.
onde as palavras estão tendo cada dia menos tempo para ser expostas, explanadas. 2, 3 horas de louvores, de apresentação, de jogral, de tudo que você possa imaginar na igreja, e restam 5 minutos para falar de Deus. Eu louvo a Deus pela igreja de Nova Vida. Porque o maior tempo aqui na nossa igreja é dedicado à palavra, à pregação da palavra de Deus. E se essa palavra não ardeu no teu coração, você tem que clamar para o Senhor e falar: Senhor, adentra a minha casa, adentra em mim. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A verdadeira Páscoa, meu amado irmão, minha amada irmã, tem que arder no coração. A palavra tem que mexer conosco. A palavra tem que trazer mudança. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12... que ela é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, divide corpo, alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra tem que arder no teu coração. Há um tempo de decisão. Ou eu deixo Jesus seguindo, ou eu faço como aqueles discípulos. Eu quero cear com Jesus hoje. Eu quero compartilhar do pão. Eu quero ter intimidade. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes e abrirdes, entrarei, tu cearás comigo e eu contigo. Isso aconteceu. E nota bene, olha só o que acontece aqui. No versículo 33 diz: e na mesma hora, quando Jesus parte o pão, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Mas Jesus estava... quando eles tomaram essa decisão de voltar, não. Jesus já havia sumido aos olhos dele. O versículo anterior diz isso. O versículo 31, no finalzinho, diz: mas ele desapareceu da presença deles. Você notou uma coisa? Que enquanto os homens estavam cegos, quem guiava aqueles homens eram Jesus. Estava ao lado deles, pregando, com paciência, com amor. Mas a partir do momento que eles convidaram Jesus a adentrar, cearam com Jesus, se alimentaram, já tinham força para ficar de pé, Jesus desapareceu na frente dos olhos deles. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque na presença do Senhor, nós temos força para escolher voltarmos para Jerusalém. E o versículo 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Ei, na mesma hora, a hora é essa, de voltarmos, de retrocedermos sim no nosso achismo, por isso, por aquilo, porque olhamos muitas vezes para homem, para a direita, para a esquerda, mas não olhamos para o alvo. Na mesma hora, aqueles homens compreenderam, voltaram para Jerusalém. Ei, a hora é essa de voltarmos para casa, de voltarmos para Jerusalém, independentemente das circunstâncias, independentemente do Covid-19, independentemente de estarmos de quarentena. Jesus habita em você, em mim, em cada um de nós. A hora é agora. Ei, você aí na tua casa, vamos voltar para Jerusalém, o Senhor nos espera, há uma promessa nova para nós. Ele já veio, tudo já se cumpriu. Mas o novo que Ele tem para a sua vida particular, para a minha vida, o propósito que Ele tem, ainda continua de pé na sua vida, o teu chamado. É tempo de voltarmos a Jerusalém. E o versículo diz, 34, os quais dizia: o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. 35, então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Esses homens voltaram imediatamente para Jerusalém, se juntaram aos outros. Isso fala da unidade que Cristo traz na nossa vida. Um reino dividido não subsiste. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando nós voltarmos para Jerusalém, que é hoje, o tempo é agora, essa volta traz e trará unidade para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para aquilo que Deus já confiou a você, a sua vida profissional. É Ele que nos sustenta. Esses homens estavam perdidos, mas ao terem um encontro com Jesus, as suas escamas caíram dos olhos e eles, depois que Jesus desapareceu
Porque quem está verdadeiramente na presença do Senhor Jesus, em alguns momentos vai parecer que ele não está presente. Parece que não está presente, mas ele se faz presente, ele está no meio de nós, ele nunca abandonou esses homens, ele nunca te abandonou, ele te ama, foi por amor de sua vida que ele se entregou na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Jesus é a nossa Páscoa, como disse Jó no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. Amém, igreja? Glória a Deus. Há um novo tempo nessa nova Páscoa na tua vida. É tempo de voltarmos a Jerusalém. Eu quero chamar os nossos irmãos aqui do louvor. Eu quero orar por sua vida nesta hora. Pastor, realmente, eu estava indo para o caminho de Emaús. Mas esses minutos que nós estamos aqui, eu senti a presença de Jesus voltando para me buscar. Nesses minutos, nesses 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, eu tenho sentido a tua presença, eu senti, essa palavra foi para mim, pastor. Essa palavra ardeu no meu coração, está ardendo. Essa palavra causou algo diferente em mim. Eu sinto a tua presença. Ei, eu quero voltar sim para Jerusalém. Eu quero sim viver as tuas promessas. Eu quero sim viver os teus propósitos, independentemente da igreja física fechada. Porque eu sou igreja. Esses homens reconheceram. Eu sou igreja. Eu sou casa. O Senhor habita em mim. Enchei-vos do Espírito. A promessa que tinha para eles só pôde se concretizar porque eles voltaram de onde se desviaram. Nós sabemos que essa promessa do Pentecostes alcançou a eles, alcançou e alcança a cada um de nós nessa manhã. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Páscoa de Jesus está bem viva e hoje vai cear conosco. Portanto, você que está em casa, não é de praxe eu fazer isso. Eu quero, se você sentiu essa palavra ardendo aí no teu coração, você não está aí por acaso, você que nos ouve agora, não está aí por acaso. Eu quero te convidar você a pegar a sua mão, colocar no seu coração e repetir essa oração. Eu, Ronald, fale o seu nome. Renovo a minha aliança com o Senhor Jesus. Eu quero, nesta manhã, Senhor, retornar ao lugar que eu nunca deveria ter saído. Jerusalém, lugar de paz. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à dificuldade. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, para que nunca, jamais, nunca mais seja retirado de lá. Eu desfaço nesta manhã toda aliança, todo pacto, consciente ou inconscientemente, que tenha sido feito no tempo da minha cegueira, no tempo onde eu ouvi a tua palavra e essa palavra não ardia mais. Eu desfaço tudo aquilo que eu confessei com a minha boca, que não seja o Senhor Jesus. Mas escreve, Senhor, eu ratifico nesta manhã, escreve o meu nome no livro da vida para que nunca seja retirado de lá. Tu és a minha Páscoa, Tu és o Cordeiro de Deus que tira e continuará tirando o pecado do mundo, porque levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Tu és o sacrifício vicário, substitutivo. Portanto, Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador nesta manhã. É o que nós oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você fez essa oração, repetiu essa oração nessa manhã, eu quero te dizer que você voltou nessa manhã para Jerusalém. Que você é igreja. Que as escamas caíram dos teus olhos. Que você vai fazer a diferença nessa geração, onde a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Já temos visto isso.
Eu creio que nessa manhã vai começar a jorrar um rio de água, rios de águas e de águas vivas no teu interior, como aconteceu com aquela samaritana em João capítulo 4, onde o único que tem poder para saciar a nossa sede, está aqui nessa manhã e foi até o caminho de Emaús e te trouxe para casa. Você é casa, a habitação do Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome e te bendizer que tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, abençoa esse homem, esta mulher que renovou essa aliança, ou que te aceitou como o único e suficiente Salvador nesta manhã. Abençoa essa família, abençoa esse domingo de Páscoa, de Jesus vivo na nossa ceia, independentemente do número de pessoas que estarão ceando, se alimentando, porque o maior alimento foi servido nesta manhã. A tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós oramos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar um pequeno trecho nessa manhã. Louve o Senhor. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar o meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós já estamos quase terminando. Eu quero compartilhar com você, nossa igreja encontra-se, a igreja física de alvenaria, com as portas fechadas, amém? Mas a igreja de Cristo, ela não fecha nunca, porque nós somos igreja, e a porta que está aberta nessa manhã é a porta do nosso coração para ministrar, para falar do amor de Deus. Então nós estamos com as nossas portas do templo físico fechadas e nós temos algumas responsabilidades. Então eu quero te incentivar, se você é um mantenedor dessa obra, se você tem alegria e entendimento. Se você não tem, não participe, não é obrigado, quero deixar isso bem claro. Participa quem quiser, aquele que tem alegria e entendimento, não se sinta constrangido. Se você quiser participar, aí na nossa tela tem os nossos dados, nosso banco, Banco Itaú, tem o número da nossa agência, o número da nossa conta corrente, o nosso CNPJ da Igreja de Nova Vida Afonso Pena. Temos também o meu telefone. Ah, pastor, eu não tenho conta. Entre em contato comigo, esse número é o WhatsApp, então é 999-818955. Se você quer ser um mantenedor dessa obra, fique à vontade. Eu quero te dizer também que na próxima quarta-feira nós estamos fazendo um trabalho social aqui na Igreja de Nova Vida do Afonso Pena. Mas, pastor, não está no tempo de quarentena? Sim, eu não quero que você participe com a sua ajuda, com a sua mão de obra, não. Se você quer doar 1 quilo de feijão, tem a lista aí no Facebook, óleo, salsicha, macarrão, molho de tomate, tem tudo aí. Na quarta-feira nós estaremos, eu e mais 3 irmãos, estaremos distribuindo 50 quentinhas aqui no bairro da Tijuca e Maracanã para aqueles moradores de rua. Tem muita gente na rua passando necessidade.
Leia lá depois Mateus capítulo 24, para você ver qual é a ordenança para a Igreja de Cristo. Então, se você quer nos ajudar, colaborar conosco também, e quiser ofertar, só te peço que se for uma oferta para fazer, comprar um feijão, um arroz, você coloque. Manda pelo WhatsApp, R$10. Eu não estou pedindo muita coisa, não. Se você puder dar 1 quilo de feijão, eu já me alegro. Porque a igreja vai garantir 50 quentinhas. Mas se nós tivermos recurso para fazer 100, 200, nós vamos fazer. Entende? 50 é garantido. A gente vai fazer com dinheiro ou sem dinheiro. Agora, se tiver mais recurso, a gente vai fazer 100, 200, quantos tiver. E outra coisa, na sexta-feira, por meio da vida do diácono Paulo e da diaconisa Cristina, nós estaremos também levando doação para o presídio lá em São Gonçalo. Amém? Então, tudo isso que será arrecadado, mas tem que ser algo carimbado. Se você quiser separar, na terça-feira e trazer aqui o teu quilo de feijão, de macarrão, a gente vai estar aqui na igreja terça-feira, de 10 ao meio-dia, para receber aqueles que irão trazer aqui. Pastor, eu estou de quarentena, eu vou depositar o dinheiro de 1 quilo de açúcar. Não tem problema, a gente não está preocupado com a quantidade. É a nossa unidade que vai fazer a diferença nesse propósito. Amém? Então participe disso, eu quero te incentivar. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Glauber, lá da Igreja de Nova Vida, do Alto da Boa Vista, esse grande homem de Deus, que na próxima quarta-feira, amém? Deus abençoe você. Na próxima quarta-feira vai estar conosco aqui, trazendo a mensagem, vai te abençoar, eu quero te incentivar a estar conosco aqui. E é um amigo meu, muito aprendi, o pouco que sei foi extraído do muito dele, uma bênção na minha vida. Então eu quero que você faça uma oração pelos dízimos e as ofertas, pelo culto, e possa também impetrar a bênção apostólica, encerrando esse culto nesta manhã. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento de podermos dizimar e ofertar na Tua casa. Porque se temos agora, Deus, é porque antes o Senhor já havia nos abençoado. Senhor, o Salmo de número 23, versículo 1, está escrito na Tua palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então entra com a Tua providência na vida do dizimista fiel, do ofertante fiel, daquele que neste momento não tem nada para ofertar, mas ofertou a sua fé, o seu amor e a sua atenção à Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, em tempos de crise, ó Pai, nada vai faltar para o Teu povo, nada vai faltar para a Tua igreja, porque Tu és o Deus dono da prata e do ouro, Tu és a nossa própria providência. No nome de Jesus, eu declaro a vida financeira do Teu povo, daquele que é fiel a Ti, daquele que crê em Ti, abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Faça-se com as Tuas mãos. Senhor, nós Te agradecemos por este culto maravilhoso. Abençoa a Igreja Nova Vida da Afonso Pena. Abençoa o seu pastor Ronald, toda a sua casa, toda a sua família, os membros, ó Pai. Realiza os projetos, o sonho dessa igreja para a glória do Teu nome. E a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor eterno e soberano de Deus Pai, e o conforto e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada pessoa que nesta manhã, seja com esta igreja, com esse ministério, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Só uma coisa que eu esqueci, você pode procurar também auxiliar Sueli, que está cuidando dessa parte de tudo que entra para a questão das doações para o presídio, para o pais. Você pode mandar uma mensagem pelas redes sociais que ela vai te retornar, vai te orientar, assim como pode falar comigo também pelo telefone. Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Boa Páscoa. Que essa Páscoa viva e arda no seu coração para todo sempre. Amém?